Eleições 2024. A Rádio CBN e o G1 seguem ouvindo os concorrentes à Prefeitura de Campinas. Quem se junta a nós nessa entrevista é o jornalista Arthur Menicursi, do G1 Campinas. Bom dia, Arthur. Bom dia, amigos. Bom dia. A gente lembra que os 8 candidatos aprovados em convenções dos partidos, ou melhor, os 5 candidatos aprovados em convenções dos partidos, confirmaram presença aqui na CBN pela ordem alfabética. O convidado de hoje é Pedro Tourinho, do PT. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos aqui da equipe e aos ouvintes da CBN. Um grande prazer conversar com vocês. Trazendo um pouquinho do perfil do Tourinho, que tem 42 anos, médico sanitarista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em saúde coletiva pela Unicamp. Em 2012 foi eleito vereador e em 2016 foi reeleito com 7.000 votos. Em 2020 foi candidato a prefeito de Campinas e somou 96.905 votos. Em julho deste ano foi convocado a assumir a vaga de Rui Falcão, do PT, lá na Câmara dos Deputados. Também foi presidente da Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, do governo federal. Deixou o cargo no meio do ano, exatamente para oficializar a campanha a prefeito. A partir de agora, a gente inicia esse tempo de 20 minutos para a nossa conversa. Passo a palavra aqui para o Arthur. Bom dia, candidato. Sua trajetória política em cargos eletivos sempre se restringiu ao legislativo, né? Como a Sandra trouxe, 2 eleições para vereador aqui em Campinas e também sempre na oposição. Essa falta de experiência prévia num executivo municipal não pode fazer falta se o senhor for eleito prefeito esse ano? Arthur, 2 coisas. Primeiro, eu sou servidor público municipal, vivo o dia a dia da prestação de serviços de saúde à população de Campinas. Desde 2012, eu atuo em centros de saúde, vivo o cotidiano dos serviços e sei o que a população tem vivido. Isso, antes de mais nada, me traz um conhecimento sobre a realidade da execução dos serviços públicos da cidade, muito singular e, eu diria, às vezes mais importante do que quem está numa cadeira lá de cima e que às vezes não tem capacidade de fazer essa conexão. Segundo, eu fui vereador 8 anos, isso foi um importante instrumento para que a gente pudesse conhecer o executivo e, no ano de 2023, assumi uma tarefa junto ao presidente Lula no Poder Executivo. Fui presidente de uma fundação, a Fundação Jorge Duprá de Figueiredo, o que me ofereceu também uma importante experiência sobre o funcionamento da administração pública como tomador de decisão, como parte de um processo de construção. A minha residência médica, vale dizer, Arthur, ela foi uma residência médica em medicina preventiva e social. Qual que é o conteúdo desse processo formativo? É justamente o conteúdo de gestão em saúde. Durante esse período, atuei dentro dos espaços da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal. Então eu diria para você que, diferentemente de uma perspectiva de pouca experiência, o que eu tenho é múltiplas fontes, múltiplos olhares que me habilitam a fazer uma gestão que vai ser, ao mesmo tempo, mais eficiente, mais eficaz para cuidar das pessoas e que não omite nenhum dos aspectos da administração pública. Nós precisamos ter o tempo inteiro diálogo com os setores administrativos, ao mesmo tempo abertura para falar com o povo, e essa somatória de experiências eu acho que construiu aqui comigo e com o grupo que me apoia justamente esse resultado que nos habilita a melhorar muito a administração pública de Campinas. Candidato, deixa eu aproveitar o gancho do Fundacentro que o senhor já abordou. Em uma entrevista ao Fundacentro, que é do governo federal, né? Uma entrevista que o senhor deu há um ano, mas em agosto do ano passado, o senhor falou que tinha intenção em ampliar o efetivo do Fundacentro, abrir um concurso, estava na expectativa de que esse concurso saísse. Esse concurso não saiu até agora e não deve sair até o final do ano por conta das eleições. Se num contexto favorável como é o do governo federal, né, o senhor tinha que destravar ali no Ministério da Gestão, esse concurso não saiu, como é que o senhor imagina conseguir destravar as pautas da prefeitura, tendo que dialogar com mais campos políticos, né? Câmara Municipal, por exemplo? São situações bastante diferentes, Arthur. No governo federal, nós temos uma imensidão de secretarias, ministérios, fundações, que estavam ali todas batalhando para poder abrir os seus concursos. Nós tivemos vários concursos importantes no governo federal abertos, teve o concurso nacional unificado agora que aconteceu, né, que é um concurso que tem recuperado parte do que foi, eu diria, destruído durante os últimos anos, especialmente na gestão do Bolsonaro. E o que nós vimos foi que esse processo de concursos
está acontecendo paulatinamente. Eu espero que o concurso da Fundacentro ainda venha. Aqui na prefeitura eu vou ser o prefeito. Aqui a gente vai tomar a decisão, a gente vai construir as condições orçamentárias para fazer isso, porque, veja, tem uma situação dramática em Campinas. Campinas está com seus serviços públicos sucateados. Na saúde, Arthur, de 2016 para cá, nós perdemos mais de 900 trabalhadores na área da saúde dentro dos espaços da administração pública. Na educação, nós temos um déficit de milhares de trabalhadores na educação, da mesma maneira, fazendo falta para as pessoas na cidade. Então nós vamos fazer o concurso porque eu vou tomar a decisão e vou fazer acontecer esse concurso. Como prefeito, não tenha dúvida, eu não vou ter as dificuldades que a gente enfrentou compondo um governo mais amplo. Candidato, o senhor defende a descentralização dos serviços públicos para poder atender justamente todas as regiões aqui da cidade. Qual que é o critério que o senhor pretende usar para poder fazer com que os serviços sejam distribuídos ou na região central, que precisa ser revitalizada, ou então em algum bairro, sem que haja um contrassenso entre essas descentralizações? O critério é o atendimento à necessidade da população. Cada setor da cidade tem um corpo de necessidades e uma realidade diferente. O que nós não vamos fazer é o que acontece hoje, em muitas situações, que é negligenciar setores inteiros da cidade, obrigando, por exemplo, as pessoas a fazerem imensos deslocamentos para acessarem serviços, o que às vezes, de largada, já inviabiliza as pessoas de acessarem esse serviço. Nós vamos construir, por exemplo, a Rede Hora Certa na área da saúde. O que é a Rede Hora Certa? São grandes equipamentos de saúde policlínicas, onde você tem procedimentos, consultas, exames, todas feitas num único lugar, com especialistas, né? Nós temos já a Rede Hora Certa tem recursos previstos no PAC para sua implementação, e nós vamos distribuir as unidades da Rede Hora Certa nos vários distritos de saúde. Campinas, Felipe, é uma cidade grande, uma cidade em que o povo mora longe do centro. Nós queremos levar os serviços para mais perto das pessoas. Por outro lado, nós também vamos trabalhar muito para recuperar o centro da cidade, inclusive colocando de novo serviços públicos no centro da cidade. Um dos nossos projetos mais emblemáticos, que mais nos anima, é, em parceria com o presidente Lula, com o Ministério da Educação, trazer a instalação de um campus do Instituto Federal de São Paulo para o espaço do Pátio Ferroviário, ali do lado da Estação Cultura, um espaço hoje, espaço histórico de Campinas, e nós sabemos que isso vai representar uma mudança qualitativa no centro. O centro perdeu muito da sua pujança ao longo dos últimos anos, com a perda de serviços, equipamentos, né, universidades que deixaram o centro, e a gente entende que parte do processo de recuperação do centro, não é a única etapa necessária, mas parte passa pela instalação desse importante equipamento que vai trazer algo entre 5 e 8 mil estudantes para um grande campus de ensino técnico e superior no centro da cidade, revitalizando, abrindo comércio, ajudando na abertura e a manutenção de comércios, restaurantes, de supermercados, espaços, enfim, os mais diversos, como acontece sempre que a gente está num espaço universitário, num espaço da educação. Então, os critérios são as necessidades das pessoas. Aí agora eu penso numa coisa aqui nesse gancho do Instituto Federal ali na região central, no pátio ferroviário. Vai ter a estação do trem Intercidades, o viaduto Cury é um viaduto já colapsado hoje, ainda sem a presença desse campus, né? E sem a atuação do pátio ferroviário como uma proposta de moradia, lazer, etc. Como é que vai caber tudo isso e como é que vai ser feito ali o viaduto Cury? Porque não vai colapsar de vez. Você conhece ali o espaço do pátio ferroviário. Você sabe que aquele espaço é gigantesco. Sim. Ali tem espaço de sobra, se a gente usar o espaço todo, de fato, para instalar campus, para fazer, inclusive, outros equipamentos da área de cultura. O que nós não podemos é continuar, ano após ano, vendo esse espaço se deteriorando, vendo o centro da cidade abandonado. Não tem nenhum desafio do ponto de vista urbanístico de se instalar esse espaço ali. Até porque uma parte muito grande desses estudantes vai morar justamente nos prédios que hoje têm dificuldade para serem ocupados na cidade de Campinas, no centro da cidade, para alugar as repúblicas, para morar. Muito desse deslocamento vai ser feito a pé. Nós também vamos redesenhar a estrutura do centro da cidade, propiciando mais espaços para ciclovias, para que a gente fortalecendo o setor a estrutura de transporte público no centro da cidade, para que as pessoas possam se deslocar. Isso só vai trazer, na nossa avaliação, mais vida, mais energia, mais consumo, mais oportunidade para a cidade de Campinas como um todo, fortalecendo inclusive a educação e, ao mesmo tempo, melhorando a vida no centro da cidade. Isso depende muito do viaduto Cury, querendo ou não. E como é que vai fazer ali? Vai demolir o Cury e fazer outro? Não, nós não temos projeto de demolir. O que nós temos projeto ali é de fortalecer o comércio, trazer serviços públicos que apoiem a população que está ali hoje em grande vulnerabilidade social e que não tem tido o apoio que precisa e que merece. Nós vamos trazer projeto de iluminação para todo o centro da cidade, um novo projeto de iluminação. O centro da cidade ficou escuro
e nós vamos fazer um projeto que ilumina o centro da cidade, que torna as vias do centro mais seguras. Nós vamos ampliar o quadro da Guarda Municipal da cidade de Campinas. Nosso projeto passa pelo concurso de algo entre 150 e 200 guardas municipais por ano ao longo de 4 anos, ampliando, aí sim, de fato, o efetivo da Guarda. A Guarda Municipal está há quase 12 anos aí com um efetivo mais ou menos parecido, fica ali na casa dos 700. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sai um, entra outro, mas não muda muito desse número. Nós entendemos que esse número é insuficiente para Campinas e nós vamos aumentar esse número. Candidato, eu queria trazer também, na sua campanha, a presença do presidente Lula em praticamente a todo momento, né? Aí a gente tem a pesquisa Quest, que foi divulgada aqui em Campinas no mês passado, dizendo que 25% da população de Campinas apenas aprova a gestão do presidente. Aí temos a comparação de 41% de aprovação do governo do Tarcísio, de 40%, 44% do Tarcísio, 41% para o Dário Saad, e voltando um pouquinho no tempo, em 2022, no segundo turno para presidente, Bolsonaro teve 56% de aprovação. Diante dessa disparidade em relação àquilo que o seu eleitorado pretende para Campinas, né? Como você pretende conquistar, né, esses que são divergentes do que você pensa? Primeiramente, importante falar, o presidente Lula é um grande parceiro, sim, desse projeto, e é um grande parceiro de Campinas, né? No governo do presidente Lula, a gente teve já importantes investimentos na cidade, e o presidente Lula, de forma reiterada, me diz: Pedro, nós temos que melhorar Campinas e eu quero ser seu parceiro para fazer Campinas melhorar. Então nós vamos trazer muito investimento nessa parceria. O governo federal é quem tem mais capacidade de investimento na cidade, todo mundo sabe disso, né? O governo estadual também tem, mas é numa dimensão menor. Vale dizer que nós também queremos ter uma relação sólida com o governador do estado, uma relação republicana, uma relação democrática, porque nós não colocamos os interesses partidários, os interesses políticos à frente do interesse do povo de Campinas. Vale dizer, diferente do prefeito, diferente do Dário. Dário ontem foi dar uma entrevista, saiu a sabatina dele na Folha, tava ele lá, de novo, antagonizando com o presidente Lula, falando que o presidente foi mal intencionado, criticando o presidente. Isso não é postura de prefeito. O prefeito tem que dialogar bem com todos os entes da federação que podem ser seus parceiros para captar recursos, para encontrar soluções para os problemas da cidade. Essa vai ser sempre a minha postura. E é por isso também que eu acho que nós não temos nenhuma dificuldade em ampliar para além de qualquer número que tenha numa pesquisa de opinião nas eleições. A eleição de 2022 também não é parâmetro. Vamos lembrar que nós tivemos um dos maiores usos de máquina pública da história desse país nas eleições de 2022 para tentar reeleger o presidente de então, que era tão ruim que não conseguiu reeleger. Então, nós estamos aqui falando de um outro momento do Brasil. Nós estamos falando do momento do Brasil em que nós estamos com os menores índices de desemprego em mais de uma década. Nós estamos, de novo, investindo no Brasil, recuperando serviços, recuperando oportunidades para as pessoas. Então, mas localmente, candidato, o senhor usa muito do seu espaço para criticar a atual gestão do que apresentar as propostas do seu governo. De jeito nenhum. Nós temos apresentado várias propostas. Acabei de falar aqui da nossa proposta do Instituto Federal, falei da Rede Hora Certa. Na saúde, nós vamos ampliar a rede de saúde da família da cidade de Campinas. O que acontece é que a administração atual deixou muito a desejar. O Dário fracassou. Ele fracassou de forma tão retumbante que ele agora apareceu com uma desculpa, uma estratégia clara de marketing para tentar limpar a barra dele, de falar que ele governou só 2 anos. Onde já se viu um prefeito que foi eleito na vigência da pandemia, sabendo, eu, ele, o Rafa, todo mundo que era candidato, estava já durante a pandemia, sabíamos que isso significava um desafio para a administração, que nós precisávamos usar todos os recursos da prefeitura para poder planejar, organizar todas as áreas durante os períodos críticos da pandemia. Agora vem falar que não pôde governar durante 2 anos porque ficou só por conta da pandemia. Isso é um recibo que o prefeito passa que mostra que ele sabe que ele não entregou as obras que tinha que entregar no tempo certo, que ele não está cuidando das pessoas de maneira adequada. A saúde da cidade. Olha a situação da saúde pública de Campinas. São 12, 14, 16 horas de fila em qualquer hospital público da cidade, nas UPAs da cidade. Nós temos uma situação dramática no posto de saúde, as pessoas ouvem o quê? Não tem médico. Sendo que a principal promessa do prefeito naquele momento, das eleições de 2020, era essa. Nós vamos cuidar da saúde das pessoas. Era o médico gestor. De médico gestor ficou provado que não tinha nada. Então as nossas críticas são críticas construtivas
e que abrem o espaço para a gente dialogar com a população de que outra Campinas é possível. Uma Campinas de maior cuidado com as pessoas, de maior eficiência na administração pública, maior transparência na administração pública. E a gente tem apresentado as propostas e vamos continuar apresentando. Candidato, então vamos falar agora sobre desenvolvimento social. O senhor propõe uma moeda social, que, segundo o seu plano de governo, é injetar uma parte do orçamento municipal na economia da cidade e restringir a circulação apenas no perímetro de Campinas. Apenas dentro da cidade. Apenas dentro da cidade. Há municípios que aplicaram esse conceito de formas diferentes, programas sociais, promover boas ações, enfim, entre outras coisas. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse como será essa sua proposta e se faz sentido restringir a circulação de dinheiro dentro do município em uma região que é conurbada como Campinas. Campinas recebe muita gente de fora, né? Existe a circulação muito grande. Faz sentido fazer isso? Moeda social é uma proposta que já foi implementada em centenas de cidades no Brasil e também no mundo, e ela garante que os investimentos, os recursos, os impostos que a população paga, a população de Campinas, que é quem paga os impostos, vão ser usados para fortalecer a economia local. Faz todo sentido. Nós vamos destinar os recursos da moeda social preferencialmente para pagamento de benefícios sociais para a população mais vulnerável da cidade. Veja, Arthur, nós somos de um campo que entende que a cidade se desenvolve quando todos enriquecem. E todos enriquecerem significa a gente, por exemplo, construir pontes para que as mais de 130 mil pessoas, famílias, 130 mil famílias, né, são acho que 134 mil famílias que estão inscritas no CAD Único, que é o cadastro das famílias mais vulneráveis da cidade, tenham apoio, condições para quê? Para empreender, para se consumir. Nós não estamos falando aqui de um apoio que vai poder ser, vamos dizer, desperdiçado. Nós vamos estar falando de fortalecer as cadeias econômicas da periferia da cidade. Os comércios que aderirem à moeda social vão ter mais uma fonte de recursos para poder se desenvolver. Nós acreditamos muito na força e na capacidade do povo de Campinas de, com sua ousadia, sua capacidade de trabalho, fazer avançar a própria realidade. E é isso que a moeda vai fazer. Isso não pode limitar os beneficiários sobre como usar esse recurso? Assim, na prática, eu queria entender um pouco melhor. Na prática, nos lugares onde a moeda social foi aplicada, a gente teve uma forte adesão de comércios locais e a gente efetivamente ampliou a capacidade de consumo das populações mais vulneráveis da cidade, via de regra, fazendo com que a gente tivesse desenvolvimento local. Nós queremos ver desenvolvimento local, nós queremos ver mais empregos gerados na periferia da cidade, nós queremos ver as pessoas progressivamente conseguindo sair das situações de pobreza. Isso beneficia a cidade como um todo, isso diminui as situações de fome, que ainda afeta a população de Campinas, isso diminui o desemprego, isso melhora a segurança pública, inclusive. São vários fatores que vão se beneficiar com uma política de apoio real à população das periferias da cidade, aos segmentos mais vulneráveis. Faltam 4 minutos. O senhor critica a existência da Rede Mário Gatti e diz que Campinas precisa de coordenação única na saúde. Sua ideia, então, é acabar com a Rede Mário Gatti? Sim, a nossa ideia é acabar com a Rede Mário Gatti como ela existe hoje e trazer novamente a administração da saúde para comando único. A Rede Mário Gatti ela virou um guarda-chuva de terceirizações completamente ineficiente, completamente incapaz de atender a necessidade da população. Quero me dirigir a quem nos escuta aqui e perguntar para as pessoas se elas estão satisfeitas com o que a Rede Mário Gatti entregou para a cidade de Campinas. Não entregou um resultado satisfatório. Nós vamos fortalecer o Hospital Mário Gatti, fortalecer o Hospital Ouro Verde, fortalecer as UPAs, fortalecer o SAMU, garantindo que o comando que organiza a nossa saúde é único. Porque hoje, a Rede Mário Gatti e a Secretaria Municipal de Saúde não conversam entre si praticamente, eles batem cabeça para tratar dos temas mais simples. Vou te dar um exemplo. O paciente vai no pronto-socorro e está com um problema que precisa de continuar o cuidado depois no posto de saúde. O sistema de informação do computador da Rede Mário Gatti não dialoga com o sistema do posto de saúde. Em 2009, eu trabalhei num serviço lá em São Paulo que o paciente saía do pronto-socorro já com a consulta marcada no posto de saúde, com o nome do médico e a hora. Esse tipo de coisa é o que nós vamos fazer na rede de Campinas. As pessoas não vão mais ficar zanzando de um lado para o outro, perdidas, como elas têm ficado, desamparadas, quando elas mais precisam de cuidado em saúde. Então, o que nós vamos fazer é tornar a gestão da saúde mais eficiente, mais transparente e vamos cuidar melhor das pessoas. O senhor comentou sobre terceirização, né? Hoje, algumas UPAs têm os recursos humanos terceirizados e isso, querendo ou não, acabou ajudando um pouco a acabar com aquela história de falta de médicos, de preenchimento de escalas que não eram exatamente preenchidas. O senhor pretende rever essa terceirização? Eu não sei de onde você tirou que isso acabou com falta de médico. Não acabou coisa nenhuma. Piorou a situação de falta de médico na cidade. Eu pergunto à população que usa a UPA do Campo Grande,
pessoal que tá na UPA do Anchieta, do São José. Se acabou a falta de médico, só piorou. E a verdade é que isso precarizou. A gente agora tem uma alta rotatividade de médico. Cada dia que a pessoa vai é um médico diferente. Não dá para treinar, fazer protocolo, investir em humanização. Saúde é gente cuidando de gente. Nós precisamos ter profissionais que construam ali a excelência no cuidado, sendo cada vez mais apoiados pela administração para cuidar melhor das pessoas. Eu sou médico de emergência, sou médico de posto de saúde há 17 anos. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sou um médico gestor de fantasia. Eu sou um médico de verdade que atende a população no dia a dia. E te digo, a cidade precisa de médicos concursados nesses serviços para a gente cuidar melhor das pessoas. O senhor diz, não está no plano, mas o senhor já disse da criação de 6 policlínicas Sim, na a região é cidade. certa. E aonde elas vão ficar? Já tem isso? Uma em cada região da cidade, uma região de saúde. Uma na região do Campo Grande, uma na região do Ouro Verde, uma na região sul, no eixo que começa no Osiel e vai até a região do Campo Belo, uma no rumo para Valinhos, no eixo que vai do rumo para Valinhos, a chamada região sul-leste, uma na região leste e uma na região norte da cidade. São 6 unidades que vão levar a saúde para mais perto das pessoas. A proposta é triplicar essa quantidade e realmente de forma sustentável. Isso Claro. é possível. Temos recurso para isso na administração e temos recursos do governo federal para captar para isso. O senhor acha que é possível em quanto tempo entregar Ao longo de 4 anos nós vamos fazer isso, começando no dia 1º de janeiro. Temos ainda 30 segundos, candidato. O plano de governo do senhor traz, sem apresentar uma proposta concreta, a promessa de implantar uma educação para a diversidade racista e feminista, né? Como que isso vai ser praticado? Inclusive pensando na composição do primeiro escalão. Em 10 segundos, o que eu quero te dizer é que combater o racismo vai ser sempre nossa prioridade, combater o feminicídio, o machismo vai ser sempre nossa prioridade. Então, a educação tem que participar disso. Quero agradecer pela presença, por também colocar para os seus eleitores as propostas. Obrigada, eu que agradeço, agradeço os ouvintes aqui da CBN, sempre um grande prazer conversar com vocês. 10h24. CBN, eleições 2024. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos